Contas de telefone, internet e cartão de crédito estão atrasadas. As faturas de Gracileide demoraram a chegar por causa da greve dos Correios. E agora ela não consegue pagar por causa da paralisação dos bancos. Mas vem cá, por que não resolver tudo pela internet, hein? A internet não adianta se não tiver dinheiro para pagar, né? Se o dinheiro não estiver disponibilizado lá na conta, a internet não vai dar jeito nenhum. Mas não é só a cabeleireira que está no aperto, não. Muita gente não tem acesso ou até mesmo não sabe mexer no computador. Tem também quem nunca ativou a opção atendimento pela internet. E aí fica complicado até para quem é cheio de intimidades na rede, que antes conseguia driblar o tumulto de uma greve, mas agora com duas está sem saber o que fazer. Mas calma, de acordo com quem trabalha diariamente com boletos e pagamentos, sempre existe um jeito de pagar a conta sem ter de arcar com multas e juros. Se a conta ainda não venceu, procure caixas eletrônicos, lotéricas e até supermercados credenciados para quitar boletos de água, luz e telefone. Se o prazo já expirou, o jeito é ligar para a empresa responsável e pedir o número do código de barras com uma nova data. O mesmo pode ser feito para as faturas vencidas e que ainda nem chegaram. E antes de fazer o pagamento, fique atento e veja se não há juros na cobrança. Você não pode pagar por isso quando a culpa não é sua. O consumidor ele tem que pagar a conta sem os juros, sem as multas, registrar uma queixa ao PROCON e ao próprio Ministério Público para investigar o assunto. No que depender dos grevistas, esse problema ainda vai longe. Continuamos em greve e vamos permanecer resistentes na luta até achar uma solução. Ninguém para entregar, nem para receber. O jeito é ficar atento para não pagar além da conta. Vai acabar pagando pato, né? Marina arruma o lustre da sala de jantar. Quer dizer... Tem o da televisão, tem o telefone, tem o ventilador, abajur... 10 metros quadrados, tudo organizado como faz questão de mostrar. É o lar dela e do marido, que deixaram filhos no Brasil para tentar a vida por aqui. Banheiro, eles dividem com mais 4. Para você morar numa casa só para você é muito caro aqui em Londres. Então, para quem vem para trabalhar, para ganhar a vida, esse é o melhor sistema de moradia que tem. Quartos como o deles custam em média R$300 por semana. É uma casa de 3 quartos, 2 quartos duplo e um quarto pequeno e mais 2 salas. Eu transformei as 2 salas para poder baixar o preço do aluguel para o pessoal. As 2 salas eu também transformei em quarto. Jefferson é dono de 70 casas na capital inglesa. Muitas delas são mansões, como essa aí. Mas se você imagina uma família rica morando lá dentro, tem grandes chances de se enganar. Nas últimas décadas, a vida em Londres ficou tão cara que nem os ingleses conseguiram manter esses casarões. O que aconteceu foi o seguinte: uma casa como essa aí, por exemplo, acabou dividida em 3. O porão virou um apartamento, o térreo outro e mais um no segundo andar. A demanda por espaço é tão grande que até os telhados dessas mansões, os antigos sótãos, são aproveitados. Nas áreas nobres de Londres, um quartinho nessa parte de cima chega a valer até R$3.000 por mês. Muito caro e, em boa parte das vezes, muito apertado também. Se for um apartamento inteiro, o aluguel chega a R$5.000, R$6.000. Isso para um quarto e cozinha numa área nobre de Londres. Por isso, as repúblicas, muito comuns para estudantes no Brasil, são um sistema muito adotado na capital inglesa. E se a crise econômica preocupa os europeus, os donos de imobiliária, como Jefferson, sabem que para eles a situação não é tão ruim assim. Não para de chegar gente. Vai 2, chega 3, porque todo mundo quer vir aqui estudar como eu falei, estudar ou melhorar de vida. Quem não quer passar por Londres? Continuamos um instante só. Você continua acompanhando as principais matérias da semana. Foram 18 anos trabalhando como gerente de uma rede fast food. Até que Orisvaldo resolveu parar de ser empregado. Largou tudo e abriu o próprio negócio. Com R$35 mil tirados da rescisão, montou uma franquia de reparos e reformas residenciais. Em um ano, já recuperou o que investiu. A franquia traz clientes, mas como eu quero crescer um pouco mais, eu preciso investir um pouco mais também
na captação de novos clientes. Muita gente já descobriu que é possível virar patrão, mesmo tendo uma pequena poupança. A oportunidade surge com o crescimento das micro-franquias. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, 5% das 86.300 franquias abertas no país têm valor inicial de investimento de até R$50 mil. Número que deve chegar a 20% ainda este ano. Há um ano, esta fisioterapeuta virou vendedora de empadinhas. Isso mesmo. Depois de exercer a profissão por 10 anos, Ana Paula decidiu mudar de vida. Abriu uma franquia para vender os salgadinhos em quiosques de shopping centers. O negócio foi difícil no início, mas depois deslanchou. Nunca tive prejuízo, sempre tive lucro, mas que pagou o retorno foi depois de 8 a 10 meses. No Brasil existem quase 1.900 marcas franqueadoras e mais de 90% delas são de empresas nacionais. Segundo os especialistas, elas representam uma excelente oportunidade de negócios. Mas isso não quer dizer sucesso garantido. O consultor de negócios Adir Ribeiro diz que o risco de uma franquia dar errado é menor do que abrir um negócio independente. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Pesquisar com muita profundidade, olhar o mercado, avaliar o nível de estrutura que é fornecido por essa franquia, saber que ser empresário é conviver com o ônus e com o bônus dessa posição. Quem segue esses conselhos não tem do que reclamar. Se eu tivesse muito dinheiro, abriria mais umas 10. Vila Pacata, em Sintra, a apenas 40 quilômetros da capital Lisboa. Nesta casa vivia um dos fugitivos mais procurados pelo FBI. George Wright, responsável por um dos sequestros de avião mais extraordinários da história americana na década de 70. Depois de condenado por assassinato, ele fugiu da cadeia, voou para Detroit e de lá, com outros 3 homens vestido de pastor, sequestrou um avião que ia rumo a Miami. Os criminosos da gangue Panteras Negras receberam $1 milhão pelo resgate de um policial de sunga para libertar os passageiros reféns. Forçaram o piloto a voar para Boston, abastecer o avião e de lá cruzaram o Atlântico para Argélia, onde tentaram asilo político, mais tarde negado por pressão dos Estados Unidos. Durante 41 anos, a Polícia Federal Americana tentou rastrear os passos de George, o único da gangue que ainda não havia sido preso. E graças ao Programa Nacional de Registro de Carteiras de Identidade de Portugal, agentes do FBI conseguiram cruzar dados da impressão digital, foto e assinatura com nome falso do fugitivo. No vilarejo onde morava há mais de 20 anos com a mulher e 2 filhos, ninguém desconfiou do simpático vizinho, que dizia ser africano. Fazia uma vida como qualquer um. Vinha em frente ao posto, calhar entrava dentro do posto da guarda. Nesta temporada, ele aprendeu a falar português fluentemente. Já a caixinha do correio, escrita em inglês, jamais levantou suspeitas. Luciano está rindo à toa. Ele vai ao cinema. Fato raro em seus 40 anos de idade. Eu fui 2 vezes. Uma na década de 80 e uma de 90. E agora eu vou, depois de 10 anos, mais 10 anos, eu vou de novo. Cinema longe e ingresso caro espantam Luciano e muitos cinéfilos. Mas com a entrada a R$4 a inteira... Excelente. Dá para ir a quantas sessões? A todas as sessões. Preço especial para o Festival de Cinema de Brasília, que chega pela primeira vez a 3 cidades satélites da capital federal. É a expansão da cultura, né? Em lugares de difícil acesso e de pessoas sem opção de lazer. E a programação é a mesma da sede do festival, que é o mais antigo do país, mas está renovado. Tem filmes de animação na mostra competitiva e as inscrições bateram recorde, mais de 600 filmes. E no ano que vem pode ter mais gente da cidade na disputa. Aqui todos são estreantes, estão fazendo pela primeira vez uma oficina de cinema, que ensina como usar o corpo e a voz para atuar e a perder o medo das câmeras. E essa oficina acontece em Ceilândia, uma cidade com 600 mil habitantes e que não tem nenhum cinema. Gestos e movimentos ajudam a se soltar e encarar a câmera, mas a emoção do frentista é verdadeira. Meu sonho é ser ator.
um ator de novela, filme, fazer cinema. O cozinheiro que quer ser diretor de cinema dá a receita da boa atuação. Porque a gente chega todo mundo timidozinho, todo mundo calmo e acaba se soltando, né? Que aí você começa a fazer exercícios, começa a interagir com as pessoas. Turma aprovada pelo professor. Imagina esse povo fazendo o seu próprio cinema. João não apenas imaginou, mas produziu, dirigiu e atuou em Macarrão à Bolonhesa. Realizou o filme dentro da própria casa e temperou tudo com muito mistério. Eu acho que a graça, o principal, na verdade, é você colocar as suas ideias. O prêmio já parece um Oscar. Olha que a produção de Brasília ainda chega lá. Se cuida, Hollywood! Continuamos um instante só. Amigo do Perfil Empresarial, você pode interagir conosco através do nosso e-mail. Anote aí por gentileza. perfilempresarial.br@gmail.com. Repetindo para você, perfilempresarial.br@gmail.com. E quero dizer mais, a nossa revista já está disponível nos 3 estados com várias matérias interessantes para você. Na revista Perfil Empresarial também você vai poder ganhar conhecimento dentro do mundo da gestão empresarial. E para vocês estudantes que têm interagido tanto aí conosco, procure a revista nas principais bancas dos 3 estados, já está disponível para você. E você empresário que nessa dinâmica do dia a dia, nessa correria, e fica difícil às vezes filtrar a informação correta, através do nosso portal de notícias, anote aí para você poder acessar também, que é o www.perfilempresarialbrasil.com.br. Você vai poder enxergar tudo com relação ao mundo econômico e ao mundo político, nos 3 estados, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. O Perfil Empresarial sempre com essa bandeira tentando levar a informação cada vez mais fácil e limpa para que você possa realmente aplicar no seu dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Quero me despedir agora em você em Goiânia, em Brasília e Palmas. Segue agora a nossa programação normal.